E aí, pessoal, uma decisão. É isso que teremos hoje no início da noite pelo Campeonato Brasileiro e que envolve o Grêmio. Grêmio e América, nós vamos falar dos times, nós vamos falar das realidades e principalmente da obrigação que o Grêmio tem logo mais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, dia de jogo, dia de Ativo, para você não falhar na hora H. Ativo é a solução. Você vai entrar agora na descrição e vai comprar um produto que é 100% natural. Não tem contraindicação e não falha, não erra, não perde. Ativo. Entre agora, compre o seu, receba em casa e não falhe na hora H. Tá aqui a sua solução. Ativo Ultra é a solução. Gente, Grêmio e América, se a gente falasse isso de uma maneira um pouco mais fria, a gente diria, é jogo para Grêmio, o América tá lá embaixo, já tá rebaixado, tem que ganhar, não tem outra conversa. Mas o Campeonato Brasileiro apresenta essas situações, coloca essas coisas na nossa frente, cria situações. O Grêmio não é um time de confiança, não é algo que tu entregue para o ambiente uma confiança total. Tu não consegue simplesmente dizer, o Grêmio vai lá, vai ganhar e acabou. Não consegue. Então nós temos que projetar também e principalmente entender como que o Grêmio vai proceder. Esse é o jogo que, se tiver 0-0 faltando 15 minutos, quem vai estar correndo atrás do resultado é o Grêmio. Por mais que o América esteja numa zona de rebaixamento, 10, 12 pontos atrás para tentar sair, então é muito complicada a vida do América. Podem estar falando no último respiro, podem, mas a gente sabe que é complicado. O América, do técnico Fabian Bustos, vai a campo com muitos jogadores conhecidos. Joga numa linha de 3 zagueiros. O Jori, eu não conheço o goleiro. Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar. Aí de um lado o Rodriguinho, de outro lado o Marlon. E 3 meias, 2 volantes e um meia que a gente conhece bem. Os volantes são o Emmanuel Martínez, e o Juninho, também muito conhecido, jogador já veterano, que joga na América há muitos anos. E esse enganche é o Benítez. Aí lá na frente tu tem o Felipe Azevedo, que é bom jogador, e tu tem o Mastriani, que é bom jogador. O típico 3-5-2 de um time que não é previsível, mas que eu já vi fazer boas partidas. Tá? O Mateuzinho, que é um bom jogador, está machucado e não vai para o jogo. O resto, jogadores que a gente conhece bem. O que o Grêmio pode fazer de diferente aqui? Eu acho que é ser protagonista. O Grêmio está praticamente definido também. Né? Existe uma dúvida, eu acho que o Renato vai de uma maneira, vai recuperar aquela ideia de time que em determinado momento foi bem sucedida na competição, mas eu vou pegar aqui a ideia de time que a imprensa está passando, tá? A imprensa passa o seguinte: Gabriel Grando, João Pedro, Jeromel, Bruno Alves e Reinaldo, ou seja, uma linha de 4, tira os 3 zagueiros, Pepe e Vijaçante numa primeira linha, Cristaldo como um enganche, João Pedro Galvão, Bessosi e Luiz Soares. Para mim, não joga o Bessosi e joga o Galdino. E aí o Grêmio retoma ali uma espécie de 4-2-3-1 ou um tripé de volantes, com o Galdino jogando um pouco mais recuado pelo lado direito, centraliza o Vijaçante, joga o PP à esquerda, joga o Galdino à direita, o Cristaldo, e aí essa dupla de atacantes que foi bem, Luiz Soares e Galvão. O que nós temos de opção no banco? Nós temos os jogadores que nós conhecemos bastante aqui, que criam soluções de velocidade, não é o ideal, mas eu acho que o Ferreira com o gol deve ter ganho a posição do Bessosi, então vai entrar o Ferreira, talvez o Nathan Fernandes entre também, e o Bessosi seja o último a entrar, mesmo que ele tenha começado o último jogo, porque é o tentativa e erro que a gente coloca aqui. Queria colocar um destaque aqui, porque nós temos muitos jogadores fora do jogo. E aí eu queria colocar para vocês, olha que curioso. Felipe Scheibe, Mila,
Iturbe, Natan, Rodrigo Eli, Cuiabano, Carbajo, o Kahneman, que está suspenso, o Ronald e o Gustavo Martins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores fora de combate. Sendo que dos 10, 7 por questões físicas, por lesões. Essa é a realidade. Devemos ter alguns pendurados, né? O Vijaçante está pendurado, que preocupa. O Jeromel está pendurado, para mim não preocupa tanto. O Bruno Alves, porque na próxima partida volta o Kahneman, então os dois zagueiros vão estar pendurados. Mas para mim a maior preocupação é que o Vijaçante, que não tem nenhum substituto. Lembrando que o Grêmio sai para 2 jogos contra os 2 piores times. O Grêmio joga com o América e depois o Grêmio joga no meio de semana contra o Curitiba. 2 jogos contra os 2 piores times. Curiosamente, o Internacional tem a mesma rotina. Joga hoje com o Curitiba e joga a quarta com o América. Só que o Inter joga em casa, o Grêmio joga fora. E aqui a gente precisa sim lembrar. O que dá para imaginar em matéria de tabela nessa rodada? Tá? Depois eu vou falar para vocês das lives, porque tem muita coisa legal essa semana, esse final de semana aí pra gente. O Grêmio, tá? O Grêmio, se vencer hoje, o Grêmio passa o Flamengo, que é o 4º. Tá? O Grêmio é 6º, o Grêmio passa o Flamengo. Porque o Flamengo não joga nessa rodada. O Flamengo teria um jogo contra o Bragantino, mas não é nessa rodada. Ele passou para o dia 23 de novembro. Então, o Grêmio passa o Flamengo em número de vitórias. E só não fica no G4, se vencer hoje, se o Atlético Paranaense vencer o São Paulo amanhã. Se não, termina na 4ª colocação. Na verdade, pode terminar na terceira. Pode terminar na terceira. O Palmeiras tem o mesmo número de pontos. Só que o Palmeiras joga contra o Bahia em casa. Então o Palmeiras teria que perder para o Bahia. Mas o Grêmio, enfim, segue na luta se vencer o jogo hoje. Já o América é o último com 19. Se vencer hoje, ele vai a 22 e fica a 11 sair da zona de rebaixamento. Ou seja, vamos ser práticos, né, gente? Vamos ser práticos. Não é por aí. Não é por aí. Então, que se chegue no Independência, se ganhe o jogo e se começa essa caminhada rumo à fase de grupos da Libertadores, que é a principal prioridade, ou a prioridade. Hoje, a partir das 5 horas, Rádio Gaúcha, GZH Digital, estaremos com a nossa jornada direto lá de BH. Vamos fazer o jogo todo na Gaúcha. O jogo começa às 19, termina às 21, 22h30. Eu saio da Rádio Gaúcha 23 horas, eu abro live aqui no canal e vamos até a 00:30 falando do jogo do Grêmio. Essa vai ser a nossa rotina e é isso que eu espero estar contando aí, uma grande vitória. Faremos muita coisa no dia de hoje, porque tem muita coisa para fazer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.